Nós sentimos a tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado porque o Senhor enche este lugar com a tua glória. Este lugar está cheio da tua glória. Oh, Santo, 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 Deus poderoso. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos do que este lugar. Não há lugar melhor para você estar do que estar aqui na casa do Pai. Aqui é o melhor lugar. Como diz Davi, eu quero estar aqui todos os dias da minha vida, na tua presença. É a tua presença, Senhor, que nós queremos. De nada adianta, Senhor, estarmos aqui se a tua presença não estiver. De nada adianta, Senhor, saírem louvores deste altar se a tua presença não estiver no meio dos louvores. De nada adianta, Senhor, estar aqui ministrando a tua palavra se a tua presença não estiver na palavra. Oh, Senhor, abra os corações aqui nessa noite. Abra a mente. Abra o entendimento, sonda, Senhor, no mais profundo, Pai, da alma dos teus filhos aqui neste lugar. E traz resposta para cada um deles. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Oh Deus, Tu sabes que foi o Senhor quem me escolheu para estar aqui. Então, Senhor, me capacita. Derrama da Tua palavra. Derrama do teu poder, autoridade e ousadia, Pai, para que os teus filhos sejam impactados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, igreja. Aleluia. Que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa no seu coração nessa noite, na sua vida nessa noite, te transformar. Ainda aquilo que falta ser transformado, que venha a ser transformado hoje, em nome de Jesus. E Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido a Ele. Você crê? Amém? Boa noite a todos vocês que estão assistindo de casa, que este lugar aí, onde você está, esteja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Aleluia. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Como sempre, Jesus fala comigo nas manhãs de domingo. E hoje na reunião aqui do diaconato eu já cheguei com os olhos inchados de tanto que Deus já tinha falado, falado, né? Ele corrige a quem Ele ama. E eu tô ainda digerindo tudo isso. Assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com cada um de vocês também. Amém? Eu queria que vocês se colocassem em pé. É tão bom ouvir da palavra do Senhor, é tão bom ler a palavra do Senhor. Isso aqui, ó, é uma honra termos nas nossas mãos. Tem tantos lugares aí que não tem o privilégio que nós temos aqui de poder ler a palavra, de tocar na palavra, de falar da verdade que o Senhor nos deixou. Então é uma honra, Senhor, podemos estar aqui nessa noite falando da Tua palavra em nome de Jesus. E a palavra em Atos 3, versículo 1 diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós.
disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Aleluia. Ai, glória a Deus. Pedro. Eu tenho um tema para essa ministração. Pode sentar. Eu tenho uma palavra, não é só um tema. E eu quero que você levante já sua mão para receber, porque eu quero ser profeta aqui nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. E o tema dessa ministração é: Jesus não errou quando escolheu você. Jesus não errou quando escolheu você. Aleluia. Jesus não errou quando escolheu você. Ele não erra, ele nunca errou. E foi ele quem escolheu você. Foi ele quem me escolheu. E ele não erra e ele não errou. Amém? Jesus, quando iniciou seu ministério público aqui na terra, ele escolheu 12 homens abençoados. Né, Diogo? 12 homens abençoados, comuns, homens comuns, assim como eu e você. Gente normal. Aqui tá cheio de gente normal. Eu sou uma delas. Esses dias eu estava falando com o bispo. De perto ninguém é normal. Olha, eu posso te provar isso. Se a gente andar um pouquinho junto, a gente vai ver sobre isso. De perto ninguém é normal. Mas Jesus chamou esses homens, né? Homens normais. Mas eram homens difíceis de lidar. Cada um tinha uma característica diferente, um temperamento diferente, uma personalidade diferente. Ou homens difíceis, né? Talvez os escolhidos de Jesus, para nós, era típico, né? Talvez se Deus falasse assim: vai lá, escolhe 12 homens na terra para você fazer discípulo, para andar com você, para você ministrar. Quem será que você escolheria? Será que você escolheria pessoas igual a você? Será que você escolheria alguém igualzinho você? Para andar com você, para você ministrar, para andar com você 3 anos e meio? Escolheria, Dani? O Dani tá assim com o dedinho assim, ó. 12. Um já é difícil, imagina 12, né? Pois bem, Jesus escolheu esses homens para transformar a vida deles, para mudar a história de cada um. Eram 12 homens com propósitos, assim como você. Jesus te escolheu. Não foi você que escolheu a Jesus. Não foi você que escolheu a Ele. A palavra diz que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele foi quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele escolheu a nós. Só que dentre os 12, Pedro ganhava um destaque especial. Por que será? Pedro... Oi, meu pai do céu. Pedro era, assim como os outros, treinado para ser um líder. Pedro era escolhido de Jesus para depois continuar, né,
a obra que Jesus iniciou aqui nessa terra, as boas obras, proclamar o evangelho. Mas Pedro era um homem diferente. Assim como os outros também, cada um tinha as suas particularidades, né? O seu temperamento, né? A sua personalidade, o seu caráter. Nessa noite eu quero falar de Pedro. Ele chegava e ele mudava o lugar onde ele estava. Ele ganhava uma atenção especial. Ele meio que era o líder ali do grupo, porque ele sempre estava falando primeiro. E aí a gente vê Pedro andando com Jesus, Pedro caminhando com Jesus. Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido por Jesus. Junto com seu irmão André, eles eram pescadores de peixes. E Jesus disse assim: pode parar, chega, agora eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E eles largaram as redes e seguiram Jesus, e andaram com Jesus. Eles toparam a missão, eles aceitaram o convite. Eles aceitaram o convite. E aí Pedro andou com Jesus sobre as águas. Olha que homem ousado. Pedro era sanguíneo. Pedro era autêntico. Pedro era intenso nas suas emoções. Às vezes deixava suas emoções falar mais alto, né? Não pensava muito e já estava lá cortando a orelha de Malco. Pedro era meio apavorado às vezes, né? E ele apavorava todo mundo também. Mas ele era ousado. Ele queria viver mais. Ele queria experimentar mais daquilo que aquele homem, Jesus de Nazaré, aquele homem tão diferente, tão especial, estava fazendo ali. Jesus começou a operar milagres e maravilhas e Pedro queria mais. Pedro era intenso, ele queria viver intensamente, ele queria descobrir as coisas mais profundas. Eu espero que nós sejamos assim também. E um dia lá, no barco, numa escuridão, achavam que estavam vendo fantasma. E Jesus disse: ei, sou eu. Aí Pedro disse assim: se és tu mesmo, mestre, deixa eu andar contigo aí nessas águas. Assim como o senhor está andando aí, ó. Que sobrenatural. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. Pedro, um homem assim como eu e você. Eu não sou homem, né? Eu sou mulher, graças a Deus, aleluia. Mas um ser humano, gente como a gente, andou sobre as águas. Você já tentou andar sobre as águas? Sabe aquela brincadeira da gente andando na piscina? Vocês já fizeram isso? Vai andando na piscina e tenta andar assim? Já? Quem já conseguiu andar sobre as águas? Sem boia, sem tapete. E Pedro conseguiu dar uns passos, Pedro. Pedro era ousado. Jesus gosta de pessoas ousadas. Jesus gosta de pessoas que não tenham medo. Jesus gosta de pessoas que enfrente, que aceite a missão, que vivam com ousadia. A palavra diz lá em Apocalipse que os medrosos não herdarão o reino de Deus. E aí Pedro andou, mas logo ele olhou para o vento e afundou. Será que nós somos assim também? Nós começamos a viver com Jesus e nós chegamos aqui na igreja e a gente louva e a gente fala: Senhor, eu quero mais, eu quero experimentar mais disso, deixa eu mergulhar, eu quero viver mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E daí quando você está lá vivendo o sobrenatural de Deus, e a gente vive o sobrenatural de Deus, aqueles que procuram viver, aqueles que desejam viver, vivem mesmo. Quem já viveu algo sobrenatural de Deus aqui? Aleluia, bastante gente, glória a Deus. Continue sendo ousados na presença do Senhor. Deus se alegra disso. Mas Pedro de repente olhou para aquela tempestade, olhou para aquele vento e afundou. E às vezes a gente é assim também. E Jesus falou: oh, minha pequena fé,
Às vezes a gente está olhando, está caminhando, está lá seguindo Jesus, está andando sobre as águas, vivendo coisas maravilhosas, mas daí bate um vento e daí você afunda. Oh, tristeza. Mas eu posso te dizer uma coisa? Jesus estava lá. Aquele que chamou, aquele que escolheu ele, estava lá do ladinho, ó. A hora que ele afundou, Jesus estava lá. Vem, volta. Jesus sempre está lá. Jesus está sempre do seu lado. Você pode afundar. Você pode olhar para o tamanho do vento. Você pode ficar com medo. Mas Jesus está lá. Não duvide. Jesus está com você no meio dessa tempestade aí que você está vivendo. Talvez você deixou de viver o sobrenatural. Talvez você deu umas escorregadas aí, mas olha, Jesus hoje está assim, ó, com a mão para você. Vem. Vem que eu estou aqui para te levantar. A gente precisa continuar. Tem muita coisa ainda para viver aqui nesse tempo. Amém? E Pedro era questionador, queria saber de tudo, mais por que disso, mais por que daquilo. Mas em determinados episódios ele era sensato. Se a gente lembrar de quando alguns estavam ali escutando Jesus e começaram a ir embora no meio da pregação, porque estava dura demais. E eles começaram a ir embora e daí Jesus pergunta aos seus 12, seus discípulos que ficaram: e vocês? Vocês querem ir embora também? Está lá em João 6, 66, diz assim: nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: e vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro mais uma vez respondeu de forma certeira a verdade. Quando Jesus resolve fazer um censo para saber o que estavam falando a respeito dele. Então Pedro estava sempre ali, ó. Mais uma vez, logo em seguida, em Mateus 16:13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus queria saber o que estava falando a respeito dele. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos seus profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro mais uma vez. Era sempre Pedro, estava lá na frente. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você, está falando com Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha o poder que Jesus concedeu a Pedro nessa hora. Pedro era ousado demais. Pedro estava ligado em tudo. Pedro não tinha medo de responder se era certo, ou se ele estava com medo de responder e de repente errar. Pedro respondia, mas Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia quem ele estava seguindo. Mesmo às vezes dando umas escorregadas, Pedro estava lá. E quando Jesus disse para ele: tu és Pedro. No hebraico ele disse a palavra Petros, que significa pedra. E ele disse: sobre esta pedra. E daí quando ele vai falar de novo pedra, agora Jesus usa a palavra no grego Petras, que significa rocha. Edificarei a minha igreja. Então ele diz assim para Pedro: tu és Pedro, pedra. Sobre esta pedra, a rocha
eterna. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava dando a chave do reino de Deus a Pedro, a chave das igrejas. Pedro recebeu algo muito importante das mãos do Senhor, porque Pedro fazia a diferença, porque Pedro não era alguém comum, assim como você também não é alguém comum. Você é um escolhido do Senhor. Você é alguém que o Senhor escolheu e Ele não errou quando Ele te escolheu. Às vezes você pode escorregar, às vezes a sua fé pode ser pouca, às vezes você pode ser como Pedro, intenso, reagir às suas emoções sem pensar direito, fazer alguma coisa de errado, mas Jesus não escolheu errado quando Ele te escolheu. Você é incomum, você é especial. Ele te separou no ventre da tua mãe para um propósito, para uma obra. E assim como Ele deu algo na mão de Pedro, Ele também entregou algo nas suas mãos. Você precisa conhecer o teu propósito. Você precisa saber quem você é aqui nessa terra, o que Deus quer contigo aqui neste lugar. Ninguém nasceu por acaso. Você também não foi escolhido por acaso. Aleluia. A rocha é grande, mas a pedra é pequena. Pedro, significa uma pedra pequena, sensível, frágil. Assim como nós somos às vezes não sempre, sensível, frágil, pecador, dependente do Senhor. Somos pequenos diante dEle. Mas Ele é a rocha. E Ele é grande, e Ele é poderoso, e Ele é imutável, e Ele é forte, e Ele é onipotente, e Ele é onipresente, e Ele é onisciente. Aleluia, Ele é Deus, e Ele é a rocha eterna, e Ele não erra. Em Deuteronômio 32:4 vai dizer assim: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas. Quem é obra do Senhor aqui? As suas obras são perfeitas. Você é perfeito. Aleluia. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro. Justo e reto Ele é. Deus não comete erro. Então Ele não errou quando Ele escolheu você. Às vezes você se sente fragilizado, achando um peixe fora do aquário. Não sabe se fica ou se vai, se aceita, se não aceita. Não sabe para que Deus te chamou. Não sabe aonde que vai entrar, em que ministério. E aí fica lá tendo conversas com Deus, assim como Pedro fazia. Indagando Deus, perguntando para Deus. Mas Deus não errou, não. Você não é um erro. Ele sabia perfeitamente o que você faria. Ele sabia perfeitamente onde você ia escorregar. Ele sabia perfeitamente onde você ia entrar. Ele sabia perfeitamente onde você ia pecar. Ele sabia. E Ele sabe. E mesmo assim Ele te ama. E a palavra diz que o amor dEle não muda. Nada faz mudar o amor de Deus por nós. Nada do que você faça, nada do que eu faça vai mudar o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele não errou. Ele não errou quando escolheu os 12. Ele não errou quando escolheu Pedro. E Ele não errou quando escolheu você. Pedro foi chamado para ser líder, mas não super-herói. Pedro foi chamado para liderar, mas não para ser perfeito. Perfeito é só Jesus, que viveu nessa terra como homem. Perfeito foi Ele que foi entregue naquela cruz, sem mácula, sem pecado. O único perfeito foi Jesus, e já não está mais aqui. Ele está do lado de Deus Pai Todo-Poderoso.
Nós não fomos chamados para ser perfeito. Deus não quer você perfeito. Deus quer você lutando contra o pecado. Deus quer você vivendo ousadamente na presença dEle, aceitando os desafios que Ele coloca nas suas mãos. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser disponível. Pedro estava disponível. Pedro seguia Jesus. Pedro deixou de ser pescador quando Jesus chamou. Deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Jesus, quando te deu algo, quando entregou algo na tua mão, quando entregou uma profissão, quando entregou uma empresa, quando entregou, seja lá o que for, Ele te entregou para que naquele lugar você fosse pescador de homens. Para que você engrandecesse o nome do Senhor no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Para que você falasse do amor dEle, das obras que Ele tem feito na tua vida. Pedro não era super-herói. Assim como nós também não somos super-heróis. Nós podemos chorar. Nós sofremos. Nós passamos por tempestade, sim. Nós vivemos dias difíceis. Sim. Somos gente. Somos de carne e osso. E Deus não espera que a gente seja super-herói. Deus não espera que a gente seja perfeito. Deus só espera que você confie nele, que você acredite nele, que você busque a Ele, que você tenha fé de que esse vento vai passar, de que se você está fraco, Ele se faz forte no teu lugar, que Ele te levanta todos os dias, Ele te toma pela tua mão direita e te fortalece todos os dias. Deus sabe que você não é perfeito, mas Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te consola, Ele enxuga as tuas lágrimas. Você tem um amigo com você 24 horas, o Espírito Santo de Deus que habita em você, te ajuda o tempo todo, porque Ele sabia que a gente não ia aguentar viver aqui sozinho sem Ele. E o Espírito Santo está aqui nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando. Assim como Pedro não era perfeito, nós também não somos. Você pode chorar, sim. Quem disse que o crente não chora? Quem disse que crente não fica triste? Quem disse que crente não passa prova? Quem disse? Somos gente. E é normal. E Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. Foi Ele quem fez. E Ele te fez assim, do jeitinho que Ele quis te fazer, porque tudo que Ele faz é perfeito. Ele te fez exatamente do jeito que Ele queria te fazer. Gente, ministrável, dependente dEle, mas com livre-arbítrio, podendo ter poder de escolha, podendo decidir o que quer fazer. Assim Deus nos fez, para que eu e você possamos escolher o nosso caminho, a nossa direção. E diante de tudo aquilo que Pedro viveu com Jesus, diante de tantas experiências sobrenaturais que ele viu Jesus fazendo, ressuscitando mortos, sarando enfermos, curando coxos, cegos, multiplicando pães e peixes. Pedro viu tudo isso, Pedro estava com ele, Pedro caminhou com ele 3 anos e meio e viveu coisas sobrenaturais na presença dele. Assim como você também deve ter vivido coisas maravilhosas na presença do Senhor. Quantas pessoas nós sabemos que já foram curadas? Quantas pessoas já tiveram um casamento restaurado? Quantas pessoas já conseguiram se livrar das drogas, da depressão, da ansiedade? Somos eu e você, porque nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele e acreditamos que é Ele quem vai fazer todas as coisas em nós. Mas 3 episódios acontecem próximo ao dia
de Jesus ser crucificado: Cenáculo, Getsêmani e Gólgota. Nesses 3 eventos que aconteceram, Pedro declinou espiritualmente. No cenáculo, Jesus se assenta com os discípulos para fazer a sua última refeição. E se era a última, ela precisava ser especial. E ela era especial. Era a celebração da Páscoa. E eles estavam todos ali sentados. E eles sentavam pertinho do chão, mesinha baixa. Jesus notou que talvez não tivessem lavado as mãos, ninguém tinha lavado seus pés, porque na época, né, os servos que lavavam os pés, mas eles não andavam com os criados. E ninguém tinha lavado. E Jesus, olhando para isso, se levantou, se colocou em pé diante deles. Era um trabalho para os criados, do menor escalão. Então Jesus, aproveitando a oportunidade de ministrar sobre eles, que no reino de Deus, o maior serve o menor. Foi Jesus então que pegou uma bacia com água, colocou uma toalha nos seus ombros, se curvou diante deles e foi lavar os pés dos seus discípulos. Jesus foi um exemplo com as suas atitudes. E esse momento é lindo demais. Você imagina o Deus Criador dos céus e da terra, curvado ali em frente a homens comuns, pecadores. Um Deus todo-poderoso, tão grande no seu poder em tudo. Ali como homem, inclinado, em frente aos seus discípulos, lavando seus pés. Muitos escritores, autores dizem que esse foi o maior ato de humildade que já houve, que já aconteceu no mundo. Jesus. A lição ela era clara. Jesus estava querendo dizer ali que no reino de Deus, aquele que serve é maior do que todos. Aquele que serve é maior do que todos. Jesus passou o tempo que ele passou aqui, ensinando, ministrando, transformando vidas. Em Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, exalte o nome dele. E enquanto Jesus e eles estavam na mesa comendo, Jesus continuou falando o que estava escrito, que quando o cordeiro partisse,
as ovelhas se dispersariam. E Pedro, como sempre, o primeiro, se levanta contra e diz: opa, eu não. Eu não. Não, Senhor, eu não vou ficar longe de ti. Se baterem no Senhor, tem que bater em mim primeiro. Se matarem o Senhor, tem que me matar primeiro. Pedro foi o primeiro para dizer: eu não. Vou estar contigo, porque eu sou contigo. Ó, parça, firme, conte comigo. Conte comigo, Jesus. Vou te deixar não. Só que Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia que isso não era verdade. Aí Jesus disse para ele: Pedro, o diabo estava te rodeando e ele pediu a sua alma para mim. E eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Para que quando você se convertesse, e na hora que Jesus falou isso para ele: eita, peraí, como assim se converteu? Eu já sou convertido? Às vezes a gente fica assim, magoadinho, não é? Quando alguém fala assim: ei, vai se converter? Ei, você precisa de uma conversão genuína? Porque eu vou dizer uma coisa para você: o que mais tem aqui nessa terra, vou dizer nessa igreja, o que mais tem aqui nessa igreja é pessoas que vêm até você e dizem assim: ei, pode contar comigo, eu estou aqui, ó. Me chama. Conta comigo. Estou preparado. Quero fazer. Quando precisar, me chama. Aí você vai, você coloca a pessoa no grupo. Acredita. Fica feliz. Oh Deus, tu preparaste um presente. Deus, que glória, aleluia. O Senhor enviou presentes aqui para estar com a gente, para ajudar. Aleluia, glória a Deus. Sapateia, rodopia. Aí quando você chama, do grupo que tinha 45, aparece sempre os mesmos 10 ou 15. Cadê os outros todos que falaram: ei, conta comigo, me chama? É verdade. Às vezes você se coloca tão à disposição. Às vezes você fala assim: não, agora vai. Agora eu mudei. Agora eu estou diferente. Agora eu sou convertido. Agora eu me transformei. Fui para o encontro. Eita, eu fui para o encontro. Glória a Deus. Eu voltei agora, ó. Sou uma nova pessoa. Vamos começar o discipulado? Vamos, começa o discipulado. Quantas pessoas? 50. Aí o teatro quer usar a igreja. A gente fala assim: não, não pode não, teatro, porque a gente precisa aqui da igreja. Porque o discipulado é muito grande. 50 pessoas. Foram 80 por encontro. Veio 50. Glória a Deus, aleluia. Já levanta a mão pro céu e diz amém. Passa 20 dias. Quanto? 25. Na hora da formatura é quanto? 12. Ei, Pedro! Cadê você que falou que estava lá? Que estava junto? Que podia contar? Me chama. Me chama que eu quero. Me chama que eu quero viver o sobrenatural. Me chama que eu aceito. Me chama. Ah, hoje eu não posso por causa disso, disso, disso. Hoje eu não posso por causa disso, disso, disso. Tem dias que a gente não pode mesmo. E ok, glória a Deus. Tem dias que a gente não pode. Tem dias que a gente tem outro compromisso. A gente tem filho, a gente tem marido. E eu entendo disso. Mas toda vez que chama, tem pessoas aqui que eu nem chamo mais. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Pedro era sanguíneo, mas Jesus era perfeito, né? Graças a Deus, porque se ele não fosse perfeito, se ele fosse temperamental como nós, o que seria de nós, né? Você imagina se Jesus fosse igual a gente? Porque a gente vai lá, paga o preço pelaquela vida, ministra, fala uma, fala duas, fala três, fala 10, fala 20. E daqui a pouco você descobre que a pessoa está falando mal de você. Pedro,
que disse que não ia negar, que não ia se afastar. E daí quando pergunta assim, você é de Jesus? Não, eu não. Ué, mas você anda igualzinho ele, você fala igualzinho ele, tem o jeito dele. Eu não. Muitas vezes a gente é Pedro. Deus já me bateu de manhã, tá? Eu tô falando pra vocês agora, mas eu já apanhei, tô com o couro tudo inchado. Aí você tá lá, discipula a pessoa e leva pro encontro. Aí você fala, meu Deus, essa já tá trabalhando no encontro, olha que coisa linda, tá. E a gente se frustra tanto, irmãos. Você vê sempre os mesmos lavando a louça, você vê sempre os mesmos fazendo aquilo. Cadê aqueles lá que estavam lá tão lindo, tão maravilhoso, tão fervoroso, querendo viver o sobrenatural? Tá lá de conversinha nos contos. Eita, Jesus, não ia falar nada disso não, vamos voltar. Então, eu estava falando, né? Pedro era sanguíneo e eu sou colérica. E aí, eu peço todos os dias, Espírito Santo, controle meu temperamento. Que meu temperamento seja controlado pelo teu Espírito. Que o fruto do Espírito Santo habite em mim, em nome de Jesus. Porque se depender de mim mesmo, aquela criatura que já me negou 6 vezes a mesma coisa, toda vez que chama, ela fala que não. Para mim, ó, já estava lá, já tinha tirado do grupo, já não chamo mais. Daí aparece a pessoa e fala, você não me chamou por quê? Eu chamei, estava lá no grupo. Ah, mas eu não vi a mensagem. Você não viu E eu coloquei no grupo, eu vou falar. Eu coloquei no grupo das organizadas esse dia. A gente tem um grupo de mulheres organizadas, 45 mulheres. Aí eu coloquei lá, a gente vai fazer uma reunião. E eu coloquei lá uma enquetezinha. Você vem ou não vem? Tudo bem dela não vir. Não dava? Tá bom, mas coloca não. Aí eu coloquei assim, se vocês não responderem, quem não responder, eu vou tirar do grupo, porque eu vou entender que não leu a mensagem. E se não leu a mensagem, é porque esse grupo não é importante para você. Sabe quantas eu tive que chamar no particular? Porque Jesus, eu sou colérica, mas Jesus vai lá, fala, filha, não pode ser assim, vai lá, chama a pessoa no particular. Tive que falar com mais de 15 mulheres que não ouviram a mensagem. É ou não é? Quem é das organizadas aqui que sabe disso? Né? A gente sofre. Aí, sabe o que eu fiz? Não quer. Não quer, amém, glória a Deus. Passou a fase, é outro tempo. Amém. Tiro, chamei um monte de gente nova. E essas pessoas que entraram nova estavam lá na reunião, glorificando, honradas porque foram chamadas, porque tinham sido escolhidas, porque poderiam fazer a obra, porque queriam fazer a obra. E as outras que estavam lá, toda frouxa, murmurenta. Gente, não quer, tem outros que querem. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus, Ele te quer. Jesus, Ele não deixa você. Jesus, Ele não desiste de você. Você pode sair do grupo hoje, que amanhã você vai pedir para entrar de novo, porque Deus vai tratar com você. E é assim que Ele faz. E Ele tem que tratar comigo primeiro, porque eu tenho que pegar e colocar a pessoa de volta. Só que tem uma coisa que Jesus deu para nós, né? Graças a Deus, aleluia, é o amor. A gente fica com uma raivinha, às vezes a gente fala, Deus, não é possível não. Aí Deus fala assim, raiva, né? Não pode não. Colérica. E daí você sabe que todos nós temos temperamentos, né? 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Todos nós temos um que sobressai e outros que é menos. Mas o povo fala que eu sou 100% colérica, mas é mentira. Eu tenho um pouquinho dos outros também. Aí às vezes eu fico brava e daí eu não consigo falar com a pessoa, gente. Eu preciso ser tratada para voltar ao normal, para poder falar direito, porque eu também não consigo ser falsa. Então eu tô lá assim, mas eu não consigo. Mas eu peço, Senhor, me ajuda. Aí quando eu vejo essa pessoa, quando eu vejo a pessoa na minha frente, eu não consigo não falar com ela. Porque o amor de Deus é muito grande. Porque a presença do Espírito Santo em nós, ela é tremenda. Se fosse eu, Jesus, graças a Deus que eu não sou. Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele é amável.
Ele é justo, eu sou injusta. Ele é maravilhoso. E você glorifique ao nome do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Hoje você pode estar recusando, hoje você pode estar falando que não quer, depois de você ter falado que queria. Hoje você pode ter saído, ter pecado, mas amanhã de novo o Senhor está lá te puxando, te levantando, te chamando, porque Ele não desiste de você e Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou. Você não é um erro. Acredite nisso, você não é um erro. Para de ser Pedro. Oh, glória. E aí, Jesus falou para ele, né? Hoje mesmo, antes mesmo do galo cantar, você me negará 3 vezes. E Pedro continuou falando, não. E no momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, olha como Pedro era abençoado. No momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, Pedro fala assim, não vai lavar o meu não. Eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus falou, é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Só que Pedro tinha uma coisa muito boa. Pedro podia reivindicar. Pedro podia afundar nas águas. Mas ele escutava Jesus. Quando Jesus ministrava a ele, ele obedecia a voz dele. Obedecia a voz do mestre. E daí quando Jesus fala assim para ele, se você não me permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro levanta e fala assim, opa! E Pedro, como era intenso, sanguíneo, disse assim, me lava tudo então. Joga a água daqui da cabeça, não é só nos pés não, eu quero que o Senhor me lave inteiro. Pedro sendo Pedro. E depois desse momento, Jesus vai para o Getsemane e leva Pedro, Tiago e João. Jesus estava angustiado. Jesus sabia o que estava por vir. Já estava escrito. Era necessário que aquilo acontecesse. Jesus precisava orar e levou os 3. Jesus se afasta um pouquinho deles e vai mais para frente orar sozinho. E Jesus começa, Abba, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava tão angustiado. Jesus sabia tudo que ele ia passar. Era uma angústia tão grande, tão terrível, que ele suava gotas de sangue. Mas contudo, Senhor, seja feita a sua vontade. Jesus tinha uma missão. E essa missão precisava ser cumprida. E Jesus vai até os discípulos depois de ter orado. E chega lá, eles estavam dormindo. Estavam os 3. Só que Jesus fala com Pedro. Estavam os 3. Mas Jesus fala com Pedro. E disse ele para Pedro, você não podia vigiar nem um pouquinho? 1 hora? Ele que era Deus, foi orar. Ele que era Deus, sabia que era necessário orar. E Pedro, que era homem, carne, criatura, frágil como nós, não vigiou, não orou. Estava fraco. Pedro estava doente. Ele se achava forte. Pedro achava que ele era infalível. Pedro confiava na força dos seus braços.
mas ninguém é. Todos nós somos dependentes de Deus. Pedro era completamente dependente de Deus. Pedro não era ninguém sem Jesus. Assim como eu e você, nós somos completamente dependentes de Deus. Nós não somos ninguém sem a presença dEle, ninguém. Jesus falou para ele: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Está fraca. Não ora, não vigia. E a palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, esperando uma brecha para que ele possa entrar, para que ele possa dragar, para que ele possa buscar as suas vítimas. E Jesus diz: vigia, ore, se fortaleça em oração. Jesus foi de novo orar, e quando voltou, já foi traído pelo seu discípulo. Judas chegou a um beijo, entregando Jesus. Pedro, então, vendo aquilo ali, pega Malcolm, corta a orelha dele. E Jesus falou: peraí, calma aí, meu filho, as coisas não são assim. Às vezes a gente quer fazer as coisas aqui, ó, na força do nosso braço. Você sabe que Deus, ele nunca perde o controle de nada. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo o que está acontecendo ao seu redor, ele está no controle e ele permitiu. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, ele permitiu que acontecesse isso. Ele está no controle, ele está cuidando. Muitas vezes é para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Mas Pedro sempre intempestivo, sempre reagindo através das suas emoções. E nós? Será que a gente para, pensa, ora, clama a Deus, fala: Deus, o que eu faço agora nessa situação? Alguém vem e me deu uma fechada louca, eu vou lá, vou cortar a orelha dele? Ou eu vou pedir: Espírito Santo, me acalma, me ajuda? Tem situações que nós deixamos realmente as nossas emoções sobressaírem. E a gente faz burrada. E a gente se arrepende. Assim como Pedro. Levaram Jesus. E Pedro, quando negou Jesus, quando viu Jesus naquela situação e se afastou, disse que não conhecia, não sabia nem quem era. Teve um momento que ele parou e lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Ele viu o quanto Jesus estava sofrendo. Jesus estava sofrendo por conta dos nossos pecados. Ele tinha sido traído ali por Judas. Os próprios amigos dele que ele levou para orar, não oraram, não vigiaram, não estiveram com ele. É lógico que não foi isso que levou ele para a cruz. Ele já tinha uma missão, ele já tinha um propósito, aquilo iria acontecer. Mas muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, dizendo que estão junto, que são nossos amigos, pode contar, pode confiar. Espera, estou contigo, eu vou orar por você. Pode me chamar. Você se frustra, você se entristece,
Jesus sabia tudo que ele ia passar. E quando Pedro lembra das palavras de Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Amargamente é muito. Amargamente é dolorosamente. Amargamente é arrependido. Amargamente é lembrando de tudo que eu vivi com Jesus, de tudo que eu passei com Jesus, de tudo que Jesus fez na minha vida, de onde Jesus me tirou, de como Ele me transformou, do que Ele fez comigo, e ainda assim eu nego Ele, eu abandono Ele, eu volto a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Quando eu lembro das promessas que eu fiz a Ele, quando eu entreguei a minha vida a Ele, quando eu desci as águas, é um arrependimento que dói na alma. Pedro chorou amargamente. Só Jesus poderia perdoá-lo. Ele traiu Jesus. Ele abandonou Jesus quando Jesus estava lá sofrendo. Então era só Jesus que poderia perdoá-lo. Mas Jesus morreu. Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz. Pedro, amigo, deixou Jesus sozinho passando por aquilo. Será que você tem abandonado o seu amigo no momento que ele mais precisa de você? Será que você tem deixado pessoas que talvez caminhem do seu lado, que andem do seu lado? Ah, o problema é dele. Passa de largo, finge que eu não estou vendo. Já tenho problema demais para cuidar. Minha vida já não é fácil. Para que eu vou ainda carregar um problema que não é meu? Será que você tem abandonado o seu amigo? Aquele que te estendeu a mão? Jesus. Ele morreu naquela cruz para levar os nossos pecados, a nossa sujeira. E agora, o que seria de Pedro? Jesus morreu. E o que seria de Pedro? O que Pedro ia fazer? Ele já tinha negado, ele já tinha chorado amargamente, ele já tinha se arrependido, mas Jesus morreu. No sábado, um silêncio. Mas no domingo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa salvação. É Ele quem vem nos salvar. É só Ele quem pode nos perdoar. É só Ele quem pode nos ajudar. É só Ele quem pode estender as mãos. E quando a gente estiver afundando no meio daquela tempestade, é Ele quem pode declarar para tudo parar. Toda tempestade para agora, vento forte para agora, ondas fortes para agora. É Ele quem tem poder para fazer milagre na tua vida. E Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo. Pedro tinha mais uma chance. Pedro tinha mais uma chance. E aí quando a Maria foi procurar Jesus, Ele não estava mais lá. E ela encontra Ele no meio do caminho. E Ele diz assim:
chame os discípulos e a Pedro. Gente, Pedro era muito especial. Você é muito especial. Você acha que Jesus vai deixar você? Você acha que Jesus não vai te perdoar? Você acha que Jesus não vai te olhar? Você acha que Jesus vai te esquecer? Você acha que Jesus vai aceitar você sair fora, você abandonar, você trair? Você acha que Jesus vai te esquecer? Simplesmente deixar você ir? Ele manda te chamar. Chame os discípulos e a Pedro. E Pedro estava fazendo o quê? Ele voltou a pescar. Pedro voltou a pescar. Voltou a fazer o que ele fazia antes de Jesus. Pedro voltou. Meu Deus, mas Jesus não tinha prometido. Jesus não tinha falado que ele ia voltar. Por que Pedro não esperou junto com os outros? Mas ele voltou a pescar. Sabe por quê? Culpa. Às vezes a gente se acha indigno de estar na casa do Senhor. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente tem vergonha de voltar para a casa de Deus. A gente acha que vai ser julgado, que vai ser condenado, que Jesus não vai perdoar. A gente não consegue orar. A gente se acha indigno, sujo. Mas hoje Jesus manda te chamar. Assim, do jeito que você está, não importa para onde você foi. Jesus manda te chamar porque você é escolhido. E Ele não errou quando Ele te escolheu. E Ele manda te chamar nessa noite. E Ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Sim, mestre. Aí ele vai de novo: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Ok. Mas Jesus insiste mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse assim: meu Deus. Sim, eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Olha para teu irmão que está ao teu lado aí. Diga assim para essa pessoa: olha mais bem como o presbítero Eliseu diz. Olha na bolotinha dos olhos dele. Vai. Na bolota mesmo, mas olha profundo, profundo. Se você conhece ou não conhece, independente, é teu irmão em Cristo. Olha no profundo dos olhos dele e diga assim: Jesus não errou quando Ele te escolheu. Jesus não errou quando Ele te escolheu. De novo: Jesus não errou quando Ele te escolheu. E nesta noite Ele te diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Oh, glória a Deus. Ele quer que a gente cuide das ovelhas dele, do rebanho dele, dos filhos dele. E aí Jesus tem que subir. Vai morar com Deus na glória, nos céus, sentado no trono dele maravilhoso. E Jesus está lá. Mas Ele disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí chega o dia de Pentecostes. E naquele lugar estavam reunidos os discípulos, 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez a promessa do Senhor, mais uma vez a palavra verdadeira de Jesus se cumpriu. Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles que estavam ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro entendeu. Pedro que tinha recebido aquela palavra, que através daquela rocha que era Jesus, ele ia edificar a igreja de Cristo nessa terra,
Que Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, ia pregar as boas novas, e assim começou o ministério de Pedro. A primeira pregação de Pedro, milhares de convertidos. Até que chega, aí vocês falam, mas por que ela leu aquele texto no começo, né? Até que ele e João estavam andando. Que horas são? Eita. O bispo nem está aqui para me matar, mas tá bom. Eu preciso terminar. Eles estavam andando com João e chegam ali na frente da Porta Formosa e encontram um aleijado, um coxo de nascença. E o rapaz pergunta para ele, pede para ele uma esmola. E eles dizem, olha para nós. Olha aqui, ó, olha. Porque lá atrás, olharam para ele e disseram assim, mas você parece com ele. Você tem o jeito dele, você fala igual ele. Ele fala, não, eu não. Mas ali, convertido, como Jesus fala para ele que ele ia se converter, e converteu de verdade, cheio do Espírito Santo, ele olha para ele e diz assim, olha para nós, olha aqui, ó. Sou parecido com Jesus? É lógico que ele não perguntou isso, né? É o que estou falando. Você é parecido com Jesus? Você é convertido? Já está cheio do Espírito Santo? Será que você está parecido com Jesus? Será que você pode dizer assim, olha aqui, ó, olha para mim. Ei, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro estava cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio da presença do Espírito Santo. Agora ele sabia quem ele era, ele ia edificar a igreja dele, ele ia cuidar das ovelhas de Cristo. Só que aquele coxo não levantou. Você já orou por alguém que não foi curado? Dá um medo de você orar por alguém. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando Deus fala vai, e você vai, Deus é quem faz a obra, porque não somos nós. É através do nome dEle, é através do poder de Cristo. Não é meu poder, eu não tenho poder nenhum. Mas Jesus tem todo o poder. O nome dele tem todo o poder. E é através do nome dele, é através da presença dele que estava na vida de Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder. E quando ele diz para ele, levanta e anda, ele não levantou, sabe o que Pedro fez? Catou na mão dele e puxou. E esse homem deu um salto e começou a andar, e começou a pular, e começou a dançar. Pedro não era mais o mesmo. Pedro estava cheio de autoridade, ele sabia que ele era ousado, ele sabia que tinha poder dentro dele. Porque agora ele sabia que Jesus falava e se cumpria. E Jesus prometeu que obras maiores ele faria. Que obras maiores nós faríamos. Você que foi escolhido, vou te dizer mais uma vez, Jesus não errou quando escolheu você. Você está cheio da presença dele. Se não está, vai ficar. E a palavra diz que obras maiores nós faríamos aqui. Pedro, logo em seguida, ele ressuscitou uma mulher, Dorcas. Pedro, nós estamos falando de Pedro, pessoa igual eu e você, gente. Não estamos falando de Jesus. Ele ressuscitou uma pessoa, porque ele sabia quem tinha falado para ele. Ele sabia, depois daquele arrependimento que ele teve, depois daquele choro, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu profundamente de ter negado Jesus.
Ele se arrependeu profundamente de tudo aquilo que ele tinha feito. Prometeu, não cumpriu, mas ele se arrependeu. Depois daquele dia que ele teve mais uma chance. E essa é a tua chance hoje. Jesus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui no meio de nós nessa noite, operando milagres e maravilhas. E hoje, Ele está te dando mais uma chance. Levanta, pode ficar de pé. É hoje. Eu não sei como foi a tua trajetória até aqui com Jesus. Eu não sei quantas vezes você negou. Eu não sei quantas vezes você falou que queria e depois não queria mais. Quantas vezes você falou que não deixaria e deixou. Quantas vezes você foi infiel. Quantas vezes você olhou para o vento. Quantas vezes você pecou. Quantas vezes você traiu. Eu não sei. Mas hoje eu quero te dizer, hoje é noite de ceia. É noite de reconciliação. É noite de nos aliançarmos novamente, renovarmos a nossa aliança com Cristo. Hoje é uma noite de lembrarmos o sacrifício dele naquela cruz. A cruz está vazia, mas um dia ele esteve com Jesus pregado nela, vertendo sangue, para me limpar e para te limpar. Mas hoje ela está vazia e nós temos alguém lá do alto do céu, que é o nosso juiz, que é verdadeiro, que nos perdoa. Ele viveu aqui nessa terra, entre os homens, e sabe realmente o que é sofrer. Talvez se ele fosse somente Deus, talvez se ele tivesse vindo só como Deus, ele não conseguiria sentir a nossa dor. Ele não conseguiria sentir o que a gente sente. Mas talvez se ele fosse só homem, 100% homem, talvez ele não conseguiria nos amar como ele ama. Porque nós somos falhos, somos pecadores, somos sujos, traímos, deixamos. Mas ele é um Deus maravilhoso. Um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que conhece a tua dor, que sabe exatamente as tuas fraquezas, que sabe como é difícil, que viveu entre nós e sofreu. Mas Ele é um Deus tão amoroso, e Ele é Deus, e Ele é poderoso para te salvar, para trazer salvação para a tua vida. E hoje você está tendo mais uma chance de se arrepender. Hoje é noite de arrependimento aqui neste lugar. Oh, Pedro, ele se arrependeu e ele mudou completamente. Ele entendeu que ele era um escolhido, que ele era um chamado e que ele estava aqui nessa terra para fazer a diferença. Pedro edificou a igreja. Através de Pedro nasceu igrejas. Jesus está dizendo para você hoje: ei, apacenta as minhas ovelhas. Ei, você me ama mesmo? Me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Fecha os teus olhos. Eu quero que você fale com o Pai agora. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você deseja entregar o teu coração hoje para esse Deus tão maravilhoso, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero te ajudar. Pedro, ele não só falou para aquele homem: levanta e anda. Ele pegou na mão daquele homem e levantou. E daí aquele homem entrou dentro do templo junto com ele, adorando a Deus junto com Pedro. Ele foi discípulo de Pedro. Pedro andou com ele. Jesus não quer só que a gente fale, Ele quer que a gente ande com pessoas, Ele quer que a gente ajude pessoas, Ele quer que a gente levante pessoas. Às vezes é tão difícil das pessoas levantarem, mas você pode estender as suas mãos
e levantar alguém que está precisando da tua ajuda. Você pode estender as suas mãos, assim como Pedro fez. Levante alguém que está precisando. Oh, apacente as minhas ovelhas. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vem pra cá. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você negou Jesus, se você foi embora, Jesus te chama para voltar hoje. Ele está te chamando hoje. Venha para cá, se reconcilie com o Senhor, renove a tua aliança com Cristo. Oh, Ele quer renovar a aliança dele contigo. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Mas se você está aí e você sabe que você negou muitas vezes, você sabe que você negou muitas vezes, você levantou as suas mãos para o Senhor e falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Oh, Senhor, eu estou disponível para fazer a tua obra. Oh, Senhor, eu quero. Oh, Senhor, me chama. Mas na hora que te chamaram, na hora que Deus usou alguém para te chamar, na hora que você foi o escolhido para vir, você diz: não, eu não quero, agora não é minha hora, eu não sei falar, eu tenho medo, eu não sei o que fazer, eu tenho meus problemas, eu tenho meus compromissos, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu marido, eu tenho o meu trabalho, agora não dá. Você negou, você prometeu a Ele, você se dispôs a Ele, mas você negou. Se arrependa. Hoje é noite de arrependimento, é noite de ceia, é noite de renovação de aliança. Então se arrependa, fala com Jesus, fala com Deus. Aleluia.